Eu vou te mostrar o porquê que traduzir tudo no espanhol pode prejudicar e até mesmo impedir que você chegue no seu objetivo final, que é a tão esperada fluência. É exatamente isso. Se apegar à tradução, mesmo que no início do seu aprendizado, pode fazer com que você não alcance aquele objetivo que você tem nas tuas mãos e que você está ali lutando para conseguir. Sabe quando você está conversando com alguém em espanhol e daí a pessoa fala algo para você e você precisa mentalizar, raciocinar o que que aquela pessoa falou e como que se fala no português para daí você responder para ela e manter uma conversa? Todo esse processo pode ser muito mais fluido, pode ter muito mais naturalidade se você não pensar mais em como se fala no português, mas sim pensar em como está sendo falado no espanhol. É por isso que hoje nós temos aqui 3 pontos cruciais para a gente entender o que está por trás da tradução. Será que é o melhor caminho mesmo para seguir no aprendizado de um idioma? Então vamos lá. O primeiro ponto do porquê a tradução pode ser prejudicial, o apego dela pode ser prejudicial, é porque isso te dificulta a você entender, viver e sentir o que está sendo falado pela outra pessoa, ou o que você está escutando em espanhol. Se você pensar sempre em como vai ser falado para o português, isso vai impedir que você sinta aquilo que está sendo transmitido. Através de uma frase, a gente pode sentir alegria, tristeza, preocupação, qualquer outro sentimento. E a partir do momento que a gente pensa em como que está sendo traduzido para aquela língua que a gente sente conforto, a gente acaba perdendo tempo de sentimento, a gente acaba perdendo tempo de vivenciar aquela experiência. Isso acontece devido ao apego excessivo da tradução. Outra coisa importante de ressaltar também é o nosso segundo ponto. A tradução, quando ela é usada demais na nossa rotina, ela nos dificulta que a gente possa entender os outros sentidos que uma palavra pode ter. Porque sim, como no português, uma palavra pode ter vários significados, dependendo do contexto que ela é falada. Se a gente se apega apenas à tradução que a gente aprendeu ou que a gente viu no Google Tradutor, por exemplo, que alguém contou pra gente, a gente não vai conseguir abrir a nossa mente para entender os outros significados que aquela palavra pode ter. E é por isso que focar no contexto é a chave principal. E eu vou te mostrar alguns exemplos para a gente entender melhor, entender na prática como que funciona. Por exemplo, a palavra llave, llave. Se eu falo voy a buscar mi llave, eu estou me referindo a isso aqui. Eu estou indo buscar esse objeto aqui. Mas se eu falo la llave del problema está en el principio, por exemplo, eu estou me referindo de novo a esse objeto, a essa chave que a gente conhece, a chave do problema? Problema tem chave? Como assim? Isso aqui vai abrir um problema? Não entendi. Percebe como que a gente se apegar à tradução pode trazer esses bugs na nossa cabeça, esses bugs na nossa mente? É justamente isso. Para essa frase, por exemplo, a gente está se referindo a algo que pode ser solucionado, então um problema que pode ser solucionado. E no espanhol, a gente usa sim a palavra llave para falar sobre essas soluções que podem ter em um problema. Mas se eu me apego somente à tradução, isso pode tornar ainda mais lento o meu processo de naturalidade no idioma. Porque daí eu vou literalmente estar tendo que trabalhar o meu cérebro a todo momento sobre, meu Deus, qual o contexto que ele está falando agora? Como que isso é em português? Qual a expressão que a gente usa no português que ele está falando em espanhol? Então, percebe como que isso demora para que a conversa continue fluindo? Agora, para o terceiro e último motivo, eu tenho aqui um exercício para a gente fazer junto, tá bom? Eu tenho 2 objetos e eu vou mostrar eles aqui na tela, um de cada vez. À medida que os objetos forem aparecendo, eu quero que você me fale, pode falar em voz alta, sem problema nenhum. Quero que você fale a primeira coisa que vier na sua cabeça, sem precisar pensar demais, sem pensar em qual que tá certo, qual que tá errado, qual a maneira certa de falar, qual a maneira errada. Aqui não vai ter certo e errado nesse momento, tá bom? Então eu vou mostrar a imagem para você e você vai me dizer o que você entende dessa imagem. Então vamos lá. Primeira imagem. O que que é isso? Bom, provavelmente você deve ter pensado em cadeira. É uma cadeira. E isso é completamente comum, tá? Não se preocupa. Vamos para a segunda imagem.
Que é isso? Provavelmente você deve ter pensado em carro, exatamente, carro. Por que isso acontece? Porque nós estamos aqui em um contexto da língua portuguesa e o nosso cérebro ele está associado ao português nesse exato momento e na maioria do tempo também. Mas agora vamos para a segunda parte do exercício e vamos ver se a gente consegue ter uma outra visão sobre essas imagens. Se eu falar para você que isso aqui é una silla. Isso aqui é uma silla. Não se importa como que se escreve, nem nada do tipo. Só repete aquilo que eu tô falando. Silla. E agora, se eu falo para você que isso aqui é um coche, coche, un coche. De novo, silla, coche. Agora, eu vou mostrar a imagem para você de novo e eu quero que você me fale qual a primeira palavra que vem na sua mente. Provavelmente você pensou em silla. E essa aqui? Você também deve ter pensado em coche. Isso porque a gente acabou de explicar. Mas, Ellen, hoje eu entendi isso, porque você está me explicando aqui. Mas amanhã eu vou olhar para uma cadeira e eu vou pensar em cadeira. Eu vou falar que é uma cadeira. Se eu ver um carro na rua, eu vou falar que é um carro. Porque o meu cérebro ele vai raciocinar assim. Exato, isso vai acontecer, porque é um processo gradativo, é aos poucos que a gente vai trabalhando o nosso cérebro, para que ele raciocine aos poucos e para que lá na frente ele veja isso como algo natural, de tanto que a gente fez. É por isso que fazer um pouco todos os dias é fundamental. Então se esforça para lembrar que o assento que você tem perto da sua mesa da cozinha para você sentar e tomar café é uma silla, que aquele veículo que você vê passando na sua rua é um coche. Fazer esse exercício mentalmente ou até escrever no papel mesmo vai ajudar o seu cérebro a memorizar isso com mais facilidade. Mas é claro, a conversação é super importante. E é por isso que nas nossas aulas de conversação que nós temos toda semana, a gente aprende na prática mesmo a ver como que funciona pensar em espanhol no momento de uma conversa que não existe o português naquele momento. Então tá eu e você ali conversando apenas em espanhol, desde o início, não importa qual seja a tua base de vocabulário, desde o início você pode sim e você vai conversar em espanhol. E aí você vai ver o teu progresso e ver como que o teu cérebro vai estar lá na frente, quando você tiver atingido o teu objetivo principal. Você vai conversar e vai ver que o português nem vai mais estar sendo uma possível válvula de escape para aquela conversa. Outra forma também da gente fazer isso no nosso dia a dia é associar a imagem à palavra que nós aprendemos. Então, ao invés de quando você estiver fazendo o teu estudo do espanhol, você escrever ali cadeira, tracinho, silla, carro, tracinho, coche. Ao invés de você fazer isso, você pode pegar a imagem da cadeira, a imagem do assento e raciocinar e tentar fazer o teu cérebro assimilar aquela imagem à silla, a imagem do veículo ao coche. Isso vai fazer com que aos poucos o teu cérebro vá se acostumando em pensar dessa forma. E acredite, isso é essencial no processo de aprendizado. Bom, esses pontos que a gente aprendeu aqui mostraram que realmente se apegar à tradução não é o melhor caminho, não vai te fazer chegar mais rápido no teu objetivo. Pode te impedir, pode prejudicar e pode estagnar completamente o teu progresso. Então não vai para ali vai te dar muito mais trabalho. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o método detalhado de conversação, de fluidez, acesse o link aqui na descrição que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Não se esquece de dar o like nesse vídeo se você gostou, compartilhar para aquele amigo que você acha que precisa saber disso, que você conhece e ele sabe que se ele sair do caminho da tradução, ele vai chegar muito mais rápido no objetivo que ele quer. É o seu dever como amigo, hein? Também comenta aqui algum ponto adicional que você queira falar sobre esse assunto ou alguma sugestão
sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal também. Se inscreve para você não perder nenhum dos outros conteúdos que vão ser postados aqui sobre processo de aprendizado, sobre conversação e sobre eficiência no progresso do espanhol. Foi isso e até a próxima.